Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando? Eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente estar junto na igreja, na nossa sala, podendo conversar com vocês, saber como foi a semana de vocês, o que vocês fizeram de legal, enfim, morrendo de saudade. Bom, enquanto a gente não se reúne, vamos agradecer a Deus por essa tecnologia, por essa ferramenta que nós temos aqui para poder ouvir e transmitir a palavra de Deus, não é mesmo? Vamos fazer oração para a gente começar? Então vamos lá. Deus de Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo. Usa-me, Senhor, para que eu possa, Senhor, transmitir a sua palavra e que cada um que esteja ouvindo, assistindo, que essa palavra possa entrar no coraçãozinho de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Começando a nossa aula, hoje eu vou falar sobre um pequeno exército. Exército. Quando a gente imagina exército, a gente imagina muitos homens, né, indo lutar, né, indo, sei lá, né, para uma guerra. A gente imagina homens assim, não é? O que vocês imaginam? Eu imagino assim. Pois é. O nosso texto áureo, ele se encontra em Salmos 149, versículo 6. Ó, vocês estão com a Bíblia aí, ó. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Peguem a Bíblia aí de vocês e eu vou ler o texto áureo, tá bom? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. De novo. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Salmo 149, versículo 6, tá bom? A nossa história hoje encontra-se em Juízes, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. Então, ó, lá em Juízes, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? Se chama Um Pequeno Exército. Então, presta atenção. Depois que o Gideão tiver aquele sinal de Deus, ele se levantou pela manhã e, juntamente com os homens que estavam com ele, que eram muitos, hein? Eles se acamparam junto a uma fonte que é tipo um rio, assim, sabe? Se chamava Arode. Eu imagino que seja um rio. Fala que é uma fonte, mas imagina um rio, sei lá. Ali onde, né? Um rio que tem uma nascente, algo assim. Aí, o Senhor Jesus disse a Gideão o seguinte: que o povo que estava com ele eram muitos homens. Falou assim: Gideão, é muita gente, não pode ficar com muita gente assim. Faz o seguinte, conversa com esses homens, aqueles homens que forem mais covardes, que estiverem com medo, fala para eles irem para casa. Aí Gideão falou assim: meu Deus, né? Mas Gideão era um homem obediente e obedeceu ao Senhor. Então, os homens que fossem covardes, medrosos, podiam ir embora para casa. 22.000 homens voltaram para casa. Gente, 22.000 homens! Era muita gente! Voltou para casa. Tudo com medo. Ficando apenas 10.000 homens. Mesmo assim, gente,
Ficou muitos homens. 10 mil ainda ficou com Gideão. Muita gente ainda. Aí Deus disse para Gideão: Gideão, não dá. Ainda tem muita gente aí. Gideão falou: mas Senhor, o que eu vou fazer então? Faz o seguinte: manda eles ali na fonte. Aqueles que abaixasse e lambesse a água, esses deveriam voltar para casa também. Agora, os homens que pegassem a água na mão e erguesse para tomar a água, esses iriam ficar. Aí Gideão ainda ficou meio assim, falou: é? Então vamos lá. Os homens que se abaixassem para tomar a água eram para ir embora. Os homens que pegassem e levantassem para tomar a água, esses deveriam ficar. Bom, no final de tudo isso, sobraram 300 homens. Olha isso, gente. Muitos homens voltaram para casa. Sobraram apenas 300 que permaneceram com Gideão. Os demais voltaram para casa. Então, naquela noite, Gideão e o seu servo Pura era o servo que estava junto com Gideão, foram próximos aonde estavam acampados os midianitas e os amalequitas. Eles viram uma grande multidão, eles viram muita gente, muita. Gideão, então, ouviu um homem que estava contando para o companheiro dele um sonho. E aí ele estava contando que ele sonhou que um pão de cevada um pão de cevada torrado. Ele rodava pelo arraial dos medianitas e feria os medianitas. O homem, né, o companheiro daquele homem que estava ouvindo, então, entendeu que o sonho era uma revelação em que Deus mostrava que os medianitas seriam feridos pela espada de Gideão. Então, esse pão era a espada de Gideão que feria lá os medianitas. Gente, Deus é maravilhoso, né? Gideão, então, retornou para o lugar onde estavam seus companheiros, né, aqueles 300 homens, confiante que o Senhor seria com eles naquela batalha. Ele dividiu, então, os 300 homens em 3 partes. Então, eram 300. Ele dividiu em 300. Então, ficou 100 homens, 100 homens e 100 homens. Então, vamos lá, o que cada grupo de homens fizeram. 3 partes. E deu a cada um buzinas, cântaros vazios com tochas neles acesas. Gideão disse aos seus companheiros que quando eles vissem tocar a buzina, todos deveriam começar a dizer, todos deveriam começar a dizer: pelo Senhor e Gideão. Quando Gideão tocou a buzina, todos os homens fizeram o mesmo, e os seus cântaros se partiram. Olha como Deus é maravilhoso. Os homens ficaram então com a buzina. Em suas mãos direita e com tochas de fogo nas mãos esquerdas. E assim eles exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Quando o exército dos medianitas ouviram as buzinas,
Eles começaram a correr de medo e a gritar. Os midianitas ficaram muito confusos. Aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a lutar entre eles mesmos. Então assim, eles não lutaram contra o exército de Gideão. Não, eles lutaram contra eles mesmos. Um batia no outro. E os israelitas, com isso, né, eles ficaram distraídos. Os israelitas então prenderam os príncipes dos midianitas. E assim, Deus deu a vitória a Gideão contra os opressores do povo de Israel. Gente, Deus é maravilhoso. Vocês perceberam que ele selecionou os homens que permaneceriam com Gideão em Israel. Com Israel. Observando o quê? O modo como eles bebiam a água. Porque aqueles que se mantinham em vigilância, aqueles que eram atentos, bom, primeiro que Deus não queria nenhum covarde com ele, né? Deus queria pessoas corajosas, pessoas de fé, que fossem corajosas, tivessem a certeza da vitória. Então, Deus falou, ó, eu não quero medroso comigo. Então, quem era medroso, aconteceu o quê? Voltou para casa. Pode voltar para casa, porque eu não quero pessoa medrosa comigo. E outra, Deus queria homens que fossem atentos, homens vigilantes, homens que vigiam, que não se deixam vencer. Então, o que Deus fez? Os homens que abaixavam a cabeça para tomar a água, o que acontecia com eles? Eles distraíam, né? Tava aqui, ó, não via o que acontecia. E os homens que erguiam para tomar água, eles estavam atentos ao que estava acontecendo à frente deles. E é esse tipo de homens, de pessoas que Deus quer. Pessoas confiantes, pessoas que confiam no Senhor, que não tem medo de nada, tá bom? E você está com o Senhor e você tem medo de alguma coisa? Não pode ter medo, nós temos que ser confiantes. O medo vem? Vem. Não vou negar que vem, porque eu tenho medo às vezes de um monte de coisa. Mas aí quando vem esse medo, eu falo, Senhor, tira esse medo de mim, eu confio em Ti e bora lá! Não é assim que a gente tem que fazer? Eu tenho certeza que vocês também são um desses soldados do exército de Gideão. Tenho certeza. Vamos agradecer a Deus então por mais essa história bíblica e que Deus continue nos dando força. Medo a gente tem, mas que Deus tire esse medo da gente, que a gente tenha uma fé muito grande no Senhor. Vamos lá? Meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa palavra, por mais essa história. Senhor, continue conosco neste domingo, nesta semana maravilhosa. Tire-nos, Senhor, qualquer medo, que mantenha-nos atentos, Senhor, porque confiamos na Tua palavra. É o que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para vocês, excelente semana e até a próxima! Gideão se prepara pra briga, são 300 homens bem escolhidos.
谁？